Bem, eu vou conversar agora com o empresário Fernando Schaefer. Ele é titular de uma plataforma tecnológica, a Smart Drive, que faz um diagnóstico geral do seu veículo. Fernando, é um prazer poder falar com você. Tudo bem? Tudo bom, Mauro? Um prazer é meu, todo meu. Agradeço aí a oportunidade de poder contribuir e esclarecer as dúvidas aí sobre todo esse mundo de conectividade e tecnologia ligada ao setor automotivo. E você sabe que são curiosidades e são informações que todo dono de veículo sempre quis ter. Alguns modelos já trazem várias informações, mas não todas tão completas quanto o Smart Drive. A primeira pergunta: quais os serviços disponíveis nessa plataforma? Legal, boa pergunta, Mauro. Então, eu vou contar um pouco, posso contar um pouco sobre da onde veio a Smart Driving? E aí eu completo com a sua pergunta. A Smart Driving Labs ela é uma startup, ela tem praticamente 2 anos de vida e a gente chama, nós dizemos que nós somos uma empresa de Car Analytics, certo? Hoje o veículo, né? O veículo é um automóvel, né, cada vez mais digital, com mais eletrônica embarcada, e onde ele gera um volume enorme de dados. Toda vez que você liga a ignição do carro, e depois quando você desliga a ignição desse mesmo carro. Então a nossa missão como empresa é transformar o dado do carro conectado em dinheiro. Isso pode vir de analisar esses dados, né, e entregar já tudo mastigado. Mas como é que a gente vai transformar e analisar o dado, né, em dinheiro? A gente pode observar isso de 2 maneiras. Seja economizando dinheiro para o consumidor final, por exemplo, né, eu vou consumir menos combustível porque eu vou começar a analisar a maneira pelo qual eu estou dirigindo e o meu aplicativo vai me dar dicas de como eu estou dirigindo. Não frear tanto, andar numa velocidade constante. Isso ele vai me informando constantemente. Exatamente. Então, ele te diz, nos últimos 30 dias, ele te dá, inclusive, uma pontuação dinâmica, e ela é vigente. Então, os últimos 30 dias de todas as viagens que você realiza no seu veículo, ela vai se retroalimentando a sua pontuação. Então, essa pontuação ela pode subir, ela pode descer, ela pode se manter, e com base na maneira pela qual você dirige, a gente vai informando, olha, evita fazer, por exemplo, freadas muito bruscas, ou você melhorou 0,3 ponto na sua pontuação e assim por diante. Então, a gente, né, você consegue economizar dinheiro para o consumidor final de uma maneira. O outro lado de você utilizar... Um parênteses aí, esse relatório chega por onde? Pelo veículo ou pelo celular? Para o consumidor final, ele vai ter acesso a um aplicativo móvel, né, um app, né, que pode rodar tanto no sistema operacional iOS, do iPhone ou do Android. Então, ele vai ter na palma da sua mão acesso, da onde ele estiver, inclusive do mundo, porque o carro dele vai estar conectado, e aí ele vai ter, dependendo do modelo do carro que ele tiver, ele vai ter algumas informações e a ter acesso a outras informações, como, por exemplo, algumas questões de funcionalidades como, eventualmente, querer abrir o porta-mala do carro remotamente, se o carro tiver essa possibilidade. Então, algumas funcionalidades de conveniência. Tá? Por outro lado, vai acabar com o manual, né? Que trabalho que dá a gente ficar lendo tudo aquilo no manual. Olha, a gente até tem um relato de um cliente nosso que usou aí essa funcionalidade, porque ela para o carro, enfim, no estacionamento do escritório onde ela trabalha, e muitas vezes tem que levar algumas coisas para o carro dela, e ela disse que algumas das vezes ela foi lá, acionou remotamente dentro do escritório dela, a pessoa ligou para ela, a chave, por acaso, não estava com ela, falou, espera um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo abrir. Aí apertou o botão, o porta-mala do carro ali abriu, depois a pessoa colocou lá dentro e fechou, né? Mas então a gente tem, olhando para o consumidor final, você tem algumas funcionalidades e algumas maneiras de você economizar dinheiro. Mas, por outro lado, um outro lado é o setor, o business, né? Todo o ecossistema do setor automotivo, que quando você tem essa informação, as informações,
você consegue fazer correlação com outros dados e começar a otimizar, seja a sua frota, seja criar novos produtos para, por exemplo, as seguradoras, né? As seguradoras, hoje em dia, elas têm lá todo um cálculo de risco, né? Risco do condutor, em função de onde você dirige, onde você mora, qual o seu perfil, qual a sua idade, qual o modelo do seu carro. Mas se ela não tem informação que é muito relevante, né? Por exemplo, quanto que você anda com o carro? Vou dar um exemplo aqui, bem teórico, mas é muito real. Imagine que eu moro no mesmo edifício que você, Mauro. Eu tenho o mesmo carro que você. Eu tenho o mesmo perfil que você. Eu provavelmente vou pagar o seguro muito próximo, tá? Independente da seguradora que eu for utilizar. Agora, se o carro não é conectado, a seguradora não tem como saber se eu vou utilizar esse carro todo dia para trabalhar, e ela não sabe muito menos se o meu trabalho está a 5 quilômetros daqui ou 200 quilômetros daqui. Vamos imaginar, hipoteticamente, que eu vou de bicicleta para o trabalho e no final do mês eu rodei 200 quilômetros. Por outro lado, você, Mauro, usa o seu carro para ir trabalhar onde o seu escritório fica 50 quilômetros para ir, 50 para voltar. São 100 quilômetros por dia. No final do mês, você rodou 3.000 quilômetros. O risco, você, né, Mauro, se envolver em algum acidente, ou até mesmo o carro ser roubado, ele é muito maior do que eu, que deixo o carro grande parte do tempo na minha garagem e, eventualmente, saio com esse carro para fazer compra, ou ir no cinema, ou ir no restaurante. Vai facilitar o cálculo do seguro, sem sombra de dúvida. Exatamente. Né? Então, eu dou um exemplo para você. Eu tenho parentes que moram no exterior, onde é possível você acionar o seguro sob demanda. Então, o seguro, você vai no seu aplicativo e você, quando você quer usar ele, você aperta o botão, a partir daquele momento, a pólice de seguro ela está válida. Liga ao taxímetro. É o pay per use, né? Pagar por uso. E a outra possibilidade é seguradoras começarem, eventualmente, começar a criar novos produtos. Olha, eu te vou cobrar menos, mas você tem um limite de X quilômetros mensais para rodar. Se você rodar mais do que isso, eu vou te cobrar por quilômetro adicional, né? Incrível. Mas a ideia aqui, Mauro, por que nasceu? Por que essa ideia da Smart Driving Labs nascer? Né? Eu, como mero adepto e fã de veículos, e como um consumidor de veículos, eu queria tornar a experiência, né, tanto do dono do veículo, como do ecossistema como um todo, muito melhor do que ele é hoje. Né? A gente tem diversos exemplos, posso dar alguns aqui para você, da indústria automotiva, que ela não evoluiu como outras indústrias no mercado. Por exemplo, você vê várias fintechs aparecendo aqui, né? Empresas, startups voltadas para o setor financeiro, onde, de uma forma ou de outra, elas estão tornando a maneira pela qual os consumidores, ou até mesmo as empresas, lidam com a experiência de consumir ou pagar ou receber algo através das instituições financeiras. Muito, muito mais fácil, né? Eu hoje não uso mais carteira. Há 2 anos que eu não uso mais carteira física. Está tudo no meu celular. Seja para pagar, a minha carteira de motorista está lá, os meus cartões de crédito estão lá. Então, está tudo muito mais fácil. Agora, olhando o setor automotivo, eu vou dar um exemplo assim que é surreal, mas aconteceu comigo. Levo meu carro na concessionária para fazer uma revisão. E depois, no dia seguinte, eu vou lá e vou buscar meu carro na concessionária. Algumas vezes, as pessoas, o atendente da concessionária demorou mais do que meia hora para poder achar o veículo. Ela não sabia, era tão grande a concessionária que eles não tinham como encontrar o carro. E um outro exemplo pior, é mais surreal, mas ele é real, é a concessionária ligando para mim, porque, segundo as análises dela, eles estavam, né, tentando imaginar que o meu veículo estava próximo para uma revisão dos Fernando, 30.000 quilômetros. Vamos enumerar os serviços de forma didática. Ele avisa o diagnóstico da situação da bateria? Exatamente. A bateria é um deles, então ele está constantemente medindo a tensão da bateria. Exemplo prático, pandemia. Diversos clientes foram notificados. Deixaram o carro parado. Parado, né? E aí você vai lá... Depois, analisa normalmente o gasto de combustível, quantos quilômetros está fazendo. Você tem uma visão diária, mensal, quanto que você consome, custo, quilometragem, quantos eventos que você executou, né? Eventos
ao longo do mês, você pode ir historicamente para trás. Fernando, pressão de pneu. Depende. Se o carro tiver essa informação através da rede digital do carro, a gente consegue ler isso. Tem como captar. A gente consegue fornecer. Saúde no motor. Saúde no motor. Aquela luzinha amarela que acende no painel. Olha. Certo? É aquela luzinha que, se acendeu, tem alguma coisa não tão normal acontecendo. Você vai receber essa notificação, né? E mais do que isso, se a montadora ou a concessionária tiver, né, com esse acesso, ela vai também ter acesso ao código, que é um código muito técnico, e ela vai poder ter acesso, bom, isso aconteceu tal horário, tal dia, naquela localidade, e eu posso tomar ou não uma ação frente a isso. Se é uma coisa muito grave, eu vou entrar em contato com o meu cliente, ou eu vou pedir para ele chamar, aparecer na concessionária e assim por diante. Então, é bom que a revisão vai ser rápida, né? Quando chega na concessionária, ela já sabe tudo que tem que mexer. É muito mais fácil. Exatamente. Já tem um diagnóstico completo. Não precisa passar o computador dela. Exatamente. Agora, bem, isso dá vontade da gente ter. É natural que dá vontade. Mas você não vende, você não está comercializando esse produto para o consumidor final. Você trabalha só com o intermediário, você trabalha, por enquanto, só no atacado. Por que isso? A nossa estratégia inicial foi atacar o mercado business to business. Tá? Então, a gente tem alguns clientes, desde... Então, são seguradoras, são locadoras, são grandes frotas. Frotistas. Indiretamente, o consumidor ele é atendido pela nossa plataforma. Algumas vezes, essas empresas optam por oferecer o nosso aplicativo, que faz parte da plataforma, é um aplicativo white label. Como um serviço dela, né? Então, deve ter como clientes concessionárias, montadoras e assim por diante. Vai ter uma marca X que já vem com o Smart Drive, é isso? Exatamente. Para a gente, eu não quero fazer, para mim é indiferente a pessoa saber que é Smart Drive, né? Eu estou oferecendo um serviço, tá certo? É um serviço, eu diria que muito avançado. É muito útil, sem sombra, é útil, extremamente útil. E aí a gente tem, a ideia aqui é criar, né? A gente está... A quantidade de dados gerada, eu vou dar um exemplo para você. A gente fez um projeto com um grande cliente, que é um maior ali das Américas, onde a ideia era fomentar uma direção mais segura. O Rally do Sertão. Direção... E parece que você conseguiu não ter nenhum incidente durante a prova, não é isso? Pois é, não é isso. É que já é o terceiro ano que a gente é parceiro dessa organização, né? E a gente tem um prêmio, né? É o terceiro ano consecutivo que a gente divulga. Inclusive, o nome do prêmio tem a ver com o nome da nossa empresa. É o prêmio Smart Driver, né? É o motorista, entre aspas, inteligente. Então, a gente monitora, esse ano, foram monitorados mais de 2.200.000 pontos ao longo de 8 etapas e 220 mil quilômetros mapeados, né? Entre quase 60 veículos de apoio. A gente captura esse calhamaço de informação, faz correlação com outros dados e faz uma pontuação assertiva, né? Além, obviamente, da organização saber onde está o veículo em caso de pane ou em caso de algum problema. E o que aconteceu? Agora, os condutores desses veículos querem saber como eles podem fazer para ganhar, porque é um prêmio monetário. Obviamente que eles não vão ficar ricos com isso, mas é um incentivo por uma direção mais segura, que, no final das contas, economiza o dinheiro para... Sim, ganha dinheiro na medida em que diminui os custos, não é verdade? Exatamente. Isso vale para toda a frota. Fernando, né? O rastreamento do veículo, o Smart Drive também se preocupa com isso? Totalmente. A gente tem, enfim, a nossa plataforma envolve um sistema, né, que roda na nuvem e tem todo um dispositivo que é instalado no veículo com módulos muito precisos de GPS e de GLONASS, que são duas constelações de satélites, né? Então, a gente tem uma precisão muito grande para, eventualmente, recuperar, né, ou encontrar um veículo. A gente tem também um viés muito forte de segurança, né? Segurança para o veículo. Então, como a gente está constantemente conectado com a eletrônica do veículo, a gente sabe, por exemplo, que algo anormal aconteceu. Por exemplo, se você fechou a porta do veículo através da chave ou através do keyless, né? Tem carros hoje em dia que você não precisa nem mais a chave. Você põe a mão na maçaneta, ele fecha sozinho, por aproximação.
Se essa porta do carro for aberta de uma maneira anormal, por exemplo, alguém quebra o vidro, ou o alarme do carro original é acionado, e a eletrônica do carro vai acusar, opa, essa porta não foi aberta. A gente já sabe em tempo real, a gente pode notificar, tá? Inclusive Então, o celular seguradora. notifica imediatamente que algo aconteceu no carro. Da mesma forma que se um raio carro de ação, não, né? Tem algum raio assim? de ação? Que hoje existem dispositivos que, se eu ficar numa distância tal do carro, eu sou avisado pelo celular. Mas nesse seu caso... Não, isso, a gente usa a internet. Então, se eu... Vou dar um exemplo hipotético, mas ele é real, Mauro. Vamos imaginar que eu deixei meu carro na rua e fui viajar para o Japão. Ok? Estou no Japão, o carro está no Brasil. Tá? Ele também te alerta, um dos serviços, é alertar se o carro está sendo guinchado. Como ele tem um acelerômetro, ele tem a capacidade de, se o carro fizer isso ou isso, né, a gente anota que o carro literalmente está sendo guinchado, ele está sendo subido em cima de uma plataforma. Se isso acontecer e eu estou no Japão, eu vou receber uma notificação imediatamente através do meu celular, do meu aplicativo, de que o carro está sendo guinchado. Tá certo? Em tempo real. Em tempo real. Em tempo real. Tá? Então, não tem o alcance, ele contanto que eu tenha conectividade, né? Conectividade. E esse ainda é o grande problema no interior do Brasil, como modo geral, não é a internet de alta qualidade. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. Hoje, se eu quiser, como consumidor, ter acesso ao Smart Drive, eu tenho que procurar através de uma concessionária, através de uma seguradora, né? Exatamente. Você pode entrar em contato com a gente, tem o nosso site, dependendo de onde você morar, a gente tem lá o acesso, tem a aba de contato lá e a nossa área de atendimento vai poder entender qual que é o veículo, né? Veículos, nós temos inúmeros veículos, a nossa plataforma ela é compatível com todos, mas cada ano que passa, você tem, né, uma tecnologia ou uma informação que a gente tem que, eventualmente, fazer uma engenharia reversa, mas ele é muito... a nossa equipe de engenheiros ela é muito hábil no sentido de rapidamente, se nós não tivermos essa informação, ir atrás dela. O serviço é limitado a veículos terrestres, carros, veículos de transporte, ou pode atingir um jet ski, uma lancha? Não, são veículos... a gente chama de veículos rodoviários. De passeio e veículos rodoviários, né? A gente também atende caminhões, né? Porque a gente usa um protocolo, né? Sim. Protocolo padrão mundial aí, onde a gente busca essa informação. O que eu posso dizer aqui, Mauro, é que é uma analogia muito interessante, mas o celular, você imagina em 2007, quando o smartphone foi né, inventado. Até então, o celular era uma caixa. Sim, aí vocês já estão apostando no 5G, né? E seria tão interessante se vocês ampliassem, não é nada complicado, vocês trabalham com satélite, vocês trabalham na nuvem, para os demais veículos, né? Em que a gente pudesse ter localização por exemplo, do jet ski. Aqui na nossa região é muito comum, nós temos muita água, muitos rios. E hoje é muito fácil você sair do sinal de celular. Geralmente, o piloto de jet ski tem 2, 3 telefones junto dele, porque um pega de uma operadora, outro pega da outra, e assim por diante, de repente, nenhuma pega. Sim. As possibilidades são inúmeras, né, Mauro? O que eu digo, uma vez que a gente tem acesso a todo esse dado, né? O dado hoje em dia é custo, tá? Puramente custo. Você tem que armazenar, capturar. O que a gente está fazendo é pegando todo esse dado, fazendo uma correlação e trazendo a informação importante para aquele negócio que quer receber a informação. Então, todo o ecossistema automotivo, seja uma empresa que vai vender bateria, pneu, óleo, combustível, né? É verdade, é muito interessante. Essa informação. E a própria empresa já tendo essa informação antecipada, né, privilegiada, é muito mais fácil de vender. Olha, Fernando, parabéns por esse serviço, sucesso aí no Smart Drive, o que a gente puder divulgar, porque é de interesse geral, e muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, e estamos à disposição aqui. O seu programa é um programa muito, muito interessante, eu tenho visto algumas entrevistas aí de executivos, de pessoas que têm inúmeras ideias aí, não só essa minha, mas
né? Ideias inovadoras aí. A inovação, as novas ideias são sempre bem-vindas. Muito obrigado. Bom, obrigado, Mauro.